E aí, Fernandinha, que bom te receber aqui. A gente está muito feliz, né, todos do Instituto, por você ter aceitado, né, vir nesse nosso episódio. E você é uma pessoa muito querida. Eu falo que na Smile a gente tem várias histórias, várias pessoas que passaram e marcaram lá e a gente guarda com muito carinho. Você é uma delas lá naquela prateleira mais alta, porque você sempre foi muito, né, não só a parte profissional dedicada, mas muito amorosa, muito. É difícil você desenvolver um curso igual a gente desenvolveu de 32 meses, com várias abordagens, vários professores diferentes, um tem um jeitinho mais assim, o outro assado, e você sempre foi muito solícita em estar trazendo críticas construtivas ou situações. Então a gente tem um carinho enorme e depois você faz uma trajetória linda, né? E aí eu queria eu te apresentar, você me vê eu te apresentando, e depois, claro, né, a gente vai conversar muito e tenho certeza que vai ser um conteúdo maravilhoso para quem está começando a trafegar na odontologia, para quem já está há muito tempo. Acho que em diversas faixas, né, do nosso tempo profissional vai ser bacana as pessoas assistirem. Então, para a gente aqui, você guardar essa parte do seu dia para estar aqui com a gente é maravilhoso. Mas assim, só agradeço, né? Quando você me mandou uma mensagem, falei, com certeza, só me fala o horário, o dia, tudo, porque é uma honra, né? Assim, eu carrego hoje, independente do que eu faça na odontologia, do que eu aprendi no curso, eu carrego valores. Então, assim, Isso é tão bacana. E sempre quando você está comigo, você externa isso, né? Quando a gente vai em algum evento, o tempinho que você tem, você me dá. A minha formação isso é tão gostoso, na sabia? ortodontia, no Instituto Smile, foi ser ortodontista especialista, mas além, que é o que eu acho que fez total diferença na minha visão. Isso é uma coisa assim, até vou fugir um pouco aqui, mas a gente é tão carente, às vezes, a gente que eu quero dizer, e toda vez que eu encontro com você, que você fala um pouquinho, isso é gostoso, nunca é demais, né? Assim, a gente vê que marcou. E você, da mesma maneira, marcou a história do nosso instituto, da escola, quando a gente começa lá em Smile Curso há 20 anos, e você da primeira turma de especialização. Então eu quero contar o currículo da FECNUP, né? Vou chamar de FECNUP porque é lindo, achei lindo o seu nome no Instagram. Então, assim, eu acho a parte mais linda do seu currículo, a sua família. Eu acho lindo te ver ali no Instagram curtindo seus filhos e me faz também reportar quando os meus tinham essa idade, né? Todos eles estão grandes, então eu fico muito feliz de te ver ali, né? O Guerrinha. E eu acho que é isso, né? A gente tem a nossa vida profissional, mas o quanto que a nossa família nos alimenta. Então, eu acho que a maior parte do currículo da Fernandinha é a família linda que você construiu. Parabéns também. Obrigada. E a sua carreira, né? De fazendo ortodontia ali com a gente, e dali você foi buscando os seus caminhos, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E você chega, assim, a um patamar que eu vejo que... Acho que falar de sucesso, ou falar de... né, é muito subjetivo, né? Para um... Mas, assim, eu acho que todos aqui, né? Todo mundo que vai assistir e que te conhece ou que vai buscar te conhecer um pouco mais depois vai ver que você é uma pessoa, uma profissional bem sucedida na nossa área e não é fácil, né, Fernandinha, a gente? Não é. E não é pensar o quanto eu quero ganhar, é pensar o que eu quero construir. Porque tem várias formas, né? Eu vejo uma ansiedade muito grande. Mas é isso que eu falei, são os valores, a equipe, os professores, e até hoje, Dia dos Professores, eu faço questão de sempre, né, na rede social, que é onde eu, né, faço toda a divulgação do meu trabalho, mas 15 de outubro é Marcelo Calvo, Fábio Guedes, porque assim, não me apresentaram ortodontia, me apresentaram a referência de quero ser um profissional, um dentista como eles, como pessoa. Isso é muito bacana, né? E é um norte, né? É um norte, Sim, né? Eu acho que é o que a técnica, né? A gente vai lá, estuda, corre atrás, mas é igual família, né? Como você falou, formação de um indivíduo, o que ele vai ser lá na frente, está ali na base da família. E eu acho que, por ter sido a primeira turma, e aquela turma era, gente, a melhor. A número 1 especialização Tinha do Dia da tudo de Smile. um pouco. Tinha eu que caí de paraquedas e
a maioria, né, já atuava, né, já tinha contato com a ortodontia. Sim. Gente, as pessoas perguntavam, você nunca pegou num bracket? Falei, não, nunca peguei num bracket. Verdade, você era novata na Eu era, ortodontia. nunca, eu acho que eu era a Vários já única. faziam, é verdade. Não, Agora que eu tô né, lembrando até a disso. Maíra, que foi quem trouxe, Sim. ela já tinha algum contato, eu zero. E um detalhe, assim, uma pergunta interessante. Como é que você escolhe a ortodontia? O que na época te chamou a atenção? Não, vou partir para a orto. O instituto foi Maíra, né? A nossa escola foi Maíra que... Foi a Maíra que... porque na verdade, o Rafael Guerrinha, meu marido, sim. ele conhecia, né, o Leandro. E eu vou ser bem sincera, eu estava na praia de Itacoatiara, eu falei assim, Rafael, eu vou fazer endo. E eu adorava endo. Rafael era endodontista e já estava saindo. Na verdade, ele já não atuava, ele era endodontista e estava finalizando implante. Ele falou: você tá maluca, você não vai fazer endo. Eu falei: mas Rafael, eu amo endo. E nesse mesmo dia chega a Maíra e fala, aquele jeito acelerado, né? Fernanda, tem um curso. Eu falei: tá bom, vamos. Rafael foi lá, faz. Aí ligou pro Leandro, falou e cheguei. Caramba! Sem saber, juro. Então, eu acho que isso que é bacana, entendeu? Eu fui assim no escuro e fui... Foi levada por Deus. Deus passou um anjinho, ela falou, vem. E aí... Soprou, mas assim, eu me pergunto isso. E se eu tivesse tido uma outra formação, será que eu teria me apaixonado pela orto? Porque a orto foi desafiadora para mim, aquelas dobras. Foi porque você falou bem, você pegou uma turma que todo mundo já fazia um pouco de orto. E assim, a prática de orto, né? Sim. Só o laboratório, ele já te consome, porque já é difícil. No modelo, imagina na boca, ali no atendimento, as dobras, né? Porque a gente não era... E o nosso curso era bem denso, que eu vou dizer assim, muito laboratório, muita coisa. Muito. Porque foi isso, né? Isso é uma coisa que hoje, até hoje eu falo, e você me acompanha no Instagram, você vê, é diagnóstico metaterapêutico, é diagnóstico metaterapêutico, é padrão facial, são coisas que não são negociáveis, então eu trouxe isso para mim. Independente do que eu faça, eu tenho que botar sempre em primeiro lugar ali essa visão de diagnóstico e planejamento, porque o paciente está ali, ele está confiando em mim. Eu acho que isso foi um norte bom do curso, independente da ferramenta que você vai usar, diagnóstico, a meta que eu quero e o plano que eu vou montar para chegar até ali. Exatamente. A gente sempre bateu muito nisso, e isso dá uma fortaleza para você trafegar na ortodontia, independente do aparelho que você vai usar. Exatamente. E a entrega, né? Porque por mais que você não tenha tido 100% aquela finalização linda, o paciente ele percebe que você teve comprometimento no estudo do caso dele, que você realmente se empenhou, né? Você detalhou, você deu a sua entrega máxima. E o contrário me entristece quando eu vejo que, né, vamos lá, vamos fazer, nem ver. Até hoje eu faço meta terapêutica, diagnóstico, e quem trabalha comigo eu falo, gente, não existe, já parti para o software. Inclusive nós tivemos uma ex, Carol, que ela trabalhou com você, elogiou muito até você. Hoje. E é legal ela ter essa experiência lá com você. Agora, muito. Fernandinha, dentro disso tudo, o que você verifica, assim, você hoje fazendo uma análise, o que você acha que foi determinante? Quer dizer, você começa uma orto ali, uma amiga chama, você começa com a gente. O que você acha que foi determinante para você hoje conseguir ter um entendimento que você tem, não só sobre a ortodontia, mas sobre a odontologia? Você tocou num ponto muito, muito legal que eu vejo hoje também, muitas pessoas mais ansiosas, né? Às vezes te vê ali no Instagram, pô, mas ela chegou ali e aquele Instagram, né? O Instagram da maioria, a gente quer mais apresentar o que a gente faz, mas não significa que ali está todos os percalços ou os desafios, ou o que determinou eu conseguir chegar aqui bem. Se você pudesse, não elencar uma coisa, mas o que você acha que foi mais... assim, o que foi importante para você? Assim, né, usando até a Carol como exemplo, muito nova, né, acabou a especialização
E sempre falo, e quem vem me perguntar muito nas redes sociais, porque eu falo, é um recorte, e é muito mais sobre isso, né? Muito mais sobre o que a gente vê na rede social. Não existe atalho. Você tem que seguir a sua caminhada passo a passo, e não tem como você querer dar 2 passos, porque, não, esse passo aqui é chato, então eu já quero andar mais rápido para chegar lá. Então, assim, a técnica, a boa formação, eu acho que isso é imprescindível, né? Porque no final de tudo você está ali para entregar uma oclusão ideal, enfim, em qualquer especialidade da odontologia. Comprometimento, né? De você saber que é saúde, sim. Você tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande, não é só um dentinho que está torto. Por mais que o paciente ele não entenda, porque a grande maioria, assim também como eu não vou entender coisas que não são da minha área, né? Então eu tive isso, essa bagagem que eu trouxe e eu não abro mão também. É me posicionar, que é isso que eu acho que foi a minha trajetória, sempre, primeiro, técnica, porque eu quero mostrar para o meu paciente que não... Segurança, né, segurança, que eu me preocupo primeiro com diagnóstico, metaterapêutica, olhar para o paciente, escutar o paciente, né? Você não já pegar, não, vamos lá, vamos escutar, vou me conectar ao que ele... trouxe ele aqui. Vou me envolver com ele. Mas não vou abrir mão do que eu estou vendo que está errado e mostrar para ele o que está errado, quais são as consequências dele não escolher fazer a orto, que a escolha é dele, não né, a dele ou o tratamento. Sim. E aí o próximo passo é relacionamento, é essa conexão com o paciente, que eu acho que a técnica e você se conectar é um pouco, já está clichê, né? Humanizar, mas eu não consigo... Um outro termo, né? É humanizar, né? As pessoas, elas têm que entender ali que é uma pessoa, e é tudo sobre pessoa, né? No fundo, Tudo, não é sobre o dente que está torto. Ela não está lá porque o dente está torto, ela está lá porque esse dente que está torto gerou um sentimento nela. Sim. Então, eu acho que é isso. Então, é você entender que técnica você tem que dar o seu melhor sempre, não existe você querer fazer, mais ou menos, estou com preguiça, ele não vai me valorizar, porque eu vejo muito isso. O profissional na ortodontia, às vezes, ele se depara já fazendo escolhas pelo paciente, sabe? O paciente não é colaborador, então eu não vou fazer. E muitas delas, não sei se você concorda comigo, muitas decisões que o dentista toma, às vezes, isso aqui ele não vai dar importância... Está muito mais dentro do inconsciente do dentista, das crenças limitantes Sim. que ele tem, para ele, de repente, arrumar um atalho de algum passo, igual que você falou, por exemplo, ele poderia ter mais a noção de X para depois ele passar desse 1 para depois ele ir para o 2. Aí, como ele não tem muito aqui, quando o paciente já fala alguma coisa, é um atalho para ele. Sim. E, na realidade, e você falou um verbo que me chamou a atenção no início, é você construir, e para construir eu tenho que estar com uma formação boa. Eu tenho que me sentir seguro para eu construir algo, né, qualquer coisa que seja, eu tenho que me sentir seguro e preparado para aquilo. E quando você pula algum passo dessa sua formação, né, por exemplo, achei muito bacana esse entendimento também de que no fundo, né, isso é muito óbvio, mas a gente se perde em tanta coisa, que são pessoas. Isso. Então, cara, eu tenho que entender ele, eu tenho que tecnicamente ser bom e saber me comunicar com ele para que ele entenda os pontos que são importantes para ele de maneira funcional, de maneira estética, mostrar que o que perturba ele eu consigo resolver, eu vou resolver com limitação. E eu acho que envolvimento, né, Fernandinho? Envolver, porque você só consegue enxergar isso tudo quando você realmente se envolve com o que você está fazendo. E tecnicamente isso te facilita tanto, porque... você hoje, né, as possibilidades da ortodontia, ainda mais a digital, você pode escolher por onde você quer começar, né? Na ortodontia fixa você tem que aquela evolução dos fios, às vezes, né, o paciente você imagina o paciente que tem que fazer uma extração, por exemplo, de premolar, até você conseguir resolver aquela falta de espaço, né? Hoje, de repente, na ortodontia digital, mas tudo com visão diagnóstica e planejamento. Poxa, você tem lá uma hierarquia, né,
das mecânicas que você não pode, né, Fazer uma atravessar, ao mesmo pular. tempo que a outra. Mas quando você está conversando com o paciente, pelo menos, né, essa é a minha conduta, ele falou da queixa principal, eu me pergunto, gente, e se fosse eu? Esse dente torto, para mim, pode ser uma bobagem, ele tem tanta outra coisa, né, mais importante da oclusão, que é mais séria, mas para ele aquilo ali é o que está incomodando. Então, vamos, se possível, obviamente, não abrindo mão de protocolos, né, corretos, mas assim, essa entrega, quando eu vejo o paciente ali na minha cadeira, toda vez é como se eu estivesse ali querendo entregar mais um presente para ele. Mais isso é bacana demais. Sabe? E aí eu vejo que hoje, esse respeitar esse passo a passo, e para mim, não existe você primeiro querer ter esse relacionamento, essa conexão, para depois estudar, para depois ter segurança na técnica, entendeu? Porque aí você também está abrindo mão da sua responsabilidade como profissional e esse paciente está confiando em você. E aí parece que agora inverteu, né? Porque antes a gente era muito técnico, né? Tanto dentista, medicina, sim. E agora parece que a técnica você pode depois correr atrás e vai dar tudo certo, deixa aqui eu mostrar o quanto de sucesso, o quanto eu atendo fulano, ciclano. E aí é essa inversão desses passos que eu acho que gera ansiedade. Na realidade é o que você falou, as coisas precisam caminhar juntos, né? Você está seguro, estou com uma boa formação e lidar de uma maneira humanizada, eu acho que isso... Agora eu queria te fazer uma pergunta que essa é boa. Porque eu olho lá no Instagram, fake noob, tal, então você já começou naquele maravilha, Ipanema, começou no Invisalign, ortodontia digital, já chegou, não precisa colar bracket, já chega, já o paciente só entrega a molderia, ali a 2. Dá um Google aí, Fernanda Kenop 2015, para ver, 2015, 2014. É legal, muitos desafios, né? Muitos, mas aí é que tá. Quando eu comecei, ainda mais, né, eu era crua, eu não tinha nenhum contato. E lógico que toda a formação, ela foi me encantando, foi muito além da orto, foi o envolvimento... Nosso curso era muito integrativo, de falar de outras especialidades da odontologia, então vocês tinham uma visão muito ampla, né? E a aula não Porque era a nossa uma base aula... de diagnóstico ela é muito ampla. Exatamente. Então, isso que foi a minha base. Por mais que a gente estivesse ali louco para colar o bracket, louco para... Quanto tempo que levou nos módulos? Quanto tempo levaram os módulos só de diagnóstico? Eu acho que 8 meses. Claro que já fazia um taipodonte, mas 8 meses... Mas você falava, gente, não tem atalho. E não tem atalho para nada nessa vida. Não adianta a gente já querer começar lá na clínica e botar o bracket... Tem que ter a segurança, então... E é um conhecimento que você leva para a vida. Esse aí que você levou um ano, é o que a gente está falando do passo a passo. Exatamente. Você ficou um ano ali, que saco, mas lá na frente você vai ver o valor. A Fernanda antes da fama, que eu vi antes e depois. O que acontece? A minha ideia, né, a clareza do meu objetivo era, eu tenho que ter... experiência, eu tenho que botar a mão na massa. Então, eu não estava preocupada se eu estava trabalhando numa clínica XY no bairro, tanto é que eu me deparei com as clínicas populares, né? Foi uma realidade no seu início da ortodontia. E assim, o problema foi na minha também. O problema não está eu começo em Campo Grande. Eu conheço o Fábio Guedes em Campo Grande, trabalhando em clínica com volume de pacientes, tentando fazer o melhor, mas atendendo. Eu brinco que a gente queria botar eu lembro na época, Pendex. Aí todo mundo falando sobre pesquisa de Pendex no Brasil, tal. Não estou exagerando, não. A gente botou em Campo Grande, em vez de assim, o cara, vou esperar chegar no consultório. A gente botou 15, 16, 17, 20. Se a gente falava, cara, vamos botar um Pendex em alguns pacientes característicos aqui para usar o Pendex. A gente botava em 20, 30, entendeu? Então, assim, a gente trafegou também, você também, né? Nessa parte mais de pegar mão, de trabalhar em lugares assim, onde... eu não venho, né? Eu não tenho família de dentista, então eu já não tinha, né? Assim, vamos... E hoje eu agradeço, tá? Porque eu acho que eu tenho toda essa visão mais macro, porque realmente eu tive que fazer acontecer, porque você teve que criar história na odontologia. Por mim. E aí...
quando eu comecei, que é respeitar o passo a passo, eu queria me fortalecer e crescer tecnicamente. Não importa onde eu estivesse, eu nunca me olhei assim, frustrada, inferiorizada. Ai, minha amiga está no consultório do pai, da mãe, e eu tô pegando, né, ônibus com aquele material da fixa e vambora, indo para vários lugares, né, do Rio de Janeiro, enfim. Mas eu queria técnica, mas não abrir mão da minha ética, do meu compromisso. Então, eu acho que a gente acaba atraindo, né, o que a gente, de fato, ali, o nosso propósito. Na clínica popular, eu só tive contato, assim, com pessoas que foram determinantes para o meu crescimento naquele momento. Pessoas bacanas, pessoas também padrões, que não estavam ali para, tô aqui, vou fazer o errado. Estava ali por um momento de vida que eu tenho que começar, então eu vou começar por aqui, mas eu vou fazer o meu melhor. Esse ecossistema é importante, né? Entendeu? Então, E aí você começa com a fixa, sim, pegando mão, né? Vamos dizer assim. Fixa. Nossa, eu instalei muito. Hoje eu faço pouquíssimo, né, ortopedia, porque eu tenho a odontopediatra. Mas assim, eu queria até para eu poder entender, né, qual era o meu perfil, porque dentro da ortodontia você também pode direcionar, mas para adulto, criança, Sim. enfim. E eu tive essa sorte não, né? Acho que a gente acaba atraindo mesmo aquilo que a gente está de fato, né, se propondo a fazer. Então não é fácil. Nossa, eu trabalhei sábado durante, sei lá, 5 anos da minha formação. Trabalhava, gente, ó, Rio de Janeiro, era Madureira, era Alcântara, era Nova Iguaçu. Aí depois eu. Nós empatamos Madureira eu tive Então, também. aí depois Madureira, o passo melhorou. Zona Sul, Catete, Copacabana. Foi chegando. Aí o outro passo, mas isso eu tô falando, sei lá, 10 anos depois, Ipanema, sublocando horário, indo para um consultório vazio. Como é que eu vou captar paciente? E sublocando, né? Porque sublocando dá aquele medinho, né? Será que eu vou dar conta, né? É um novo posicionamento. Exatamente. E aí depois desse meu primeiro consultório que eu subloquei, aí dei um outro passo do consultório que estou até hoje em Ipanema. Então assim, não é um salto exponencial da especialização para o consultório porque Ipanema. muitas pessoas olham você ali no Instagram, acham que, pô, cair ali de paraquedas, mas é o que você falou, é o conhecimento que você adquiriu, a experiência prática de vida mesmo, eu brinco, né, de você estar no trecho ali, você está batalhando, você está fazendo, você está atendendo pacientes, lidando com diversos pacientes, com diversos profissionais de divisões diferentes, aí você vai se tornando mais forte para os próximos passos, porque você não... que eu acho que você foi magnífica nisso, você não pulou nada, você foi construindo um prédio, uma base... né? E ao longo desses passos, como agora você falou, o contato que eu tive com diferentes perfis de pacientes, muito paciente, eu chegava a atender às vezes 40 pacientes num dia. Nossa. Era de 20 em 20 minutos, mas assim, era clínica popular. Mas a agenda, quem mandava... Os outros dentistas falavam, meu Deus, como é que você consegue? Porque eles têm, né, tem a assistente que chega, não, você tem que fazer isso. É o posicionamento que vai ser na rede social, vai fazer diferença. É você se posicionar, se valorizar. Eu estou aqui para entregar o meu melhor, mas eu também tenho que me sentir valorizada, porque senão você começa, né, a desanimar, enfim, mas tudo está aqui na cabeça. Então... tem coisas que não são negociáveis, a gente não pode permitir, né? Exatamente. Às vezes você entra num ambiente, você achou que ia ser... E aí tem decisões mais duras. Pô, eu pensei que aqui ia ser legal, não está sendo. Eu não posso aceitar a maneira que, né, assim... Sim. Por exemplo, né? eu não aceitava... eu sabia quanto tempo eu ia demorar com aquele paciente para eu fazer dentro do possível, obviamente, o atendimento de 20 minutos, meia hora, mas quando tinha que ser 1 hora, era 1 hora e acabou, porque eu não estava preocupada com nada, eu estava preocupada com ele. E aí... eu comecei a falar, gente, eu tô gostando de ficar me relacionando, batendo papo com um, papo com outro, papo com um. E aí eu vi que é muito paradoxal na minha vida, porque eu sou muito reservada na minha vida pessoal, por incrível que pareça. Fernandinho. Sou. Legal. Mas você é mais solta no seu lado profissional. Tá? Não é nem mais
solta, eu sou solta, né, enfim, bater papo, mas a conexão, por exemplo, o abraço que eu dou nos meus pacientes, eu não consigo dar, às vezes, assim, na minha mãe. Eu me conectei, eu virei uma chave dentro de mim lá atrás, que eu estou contando, e aí eu acho que foi essa junção, a técnica e quando despertou ali, gente, me conectando com o paciente, tendo essa conexão, a entrega do meu trabalho melhora, eu me sinto mais valorizada, o paciente fica mais feliz. Pô, você falou uma coisa que me veio um filme aqui, quando a gente começa na Smile lá atrás, e agora a gente faz esse rebrand, Instituto Smile, 8 meses, e aí a gente estava trabalhando com uma agência maravilhosa aqui em Niterói, a Hábil, né? A gente trabalha ainda, faz algumas coisas com eles, são magníficos. E eles, pô, vamos fazer um vídeo, cara, conta um pouco da história e tal, não sei o quê. Pô, eu até me emocionei, você falou uma parada aí, eu falei, cara, o que você resume a Smile? Eu falei, da agora pra frente, né? Eu falei, cara, é a gente manter a nossa essência, que sempre foi cuidar das pessoas e dos detalhes. Porque detalhes e pessoas, quando eu falo, porque o que significa o detalhe? É você ter carinho, sabe? Sim. Porque quando você, por exemplo, você começou lá a atender tal, você poderia ter atendido 40, cara, e passou ali, você se envolveu porque você se preocupou tanto que você curtiu não, mas você viveu cada detalhe, você deu importância desde coisas que podem ser consideradas pequenas, é a mesma coisa a gente ali na Smile. Quando eu falo detalhes e pessoas, é porque para cuidar de pessoas, eu preciso entender porque cada um, imagina aquela turma sua, Ricardo, vou dar um exemplo, completamente diferente da Maíra, completamente diferente da Fernandinha. E eu ainda como coordenador aí tinha a Estela que dava aula de um jeito, tinha um temperamento de um jeito, aí o Fábio Guedes era outro temperamento, Leonardo Camardella era outro jeito, eu era outro jeito, aí o aluno começava a comparar. Não, mas fulano, gente, calma que as coisas vão... Então, aí a mesma coisa que eu falava com você não servia para o outro, porque o outro... Então, isso de... E aí você está contando, você está lá no consultório, aí você fala com um, fala com... E é isso de você saber trafegar e se comunicar de acordo com o outro, buscar esse detalhe de, poxa, com a Fernandinha, sim, né, é você se adaptar ao outro, claro que você pode de uma maneira... Porque quando eu consigo me conectar com você, eu tenho a capacidade de mudar alguma coisa e de você até falar assim, cara, que bacana, eu tive com o Marcelo tantas vezes, mas dessa vez o Marcelo, ele me deixou alguma coisa, porque agora se eu me relaciono e me comunico com você, mas eu não consigo me conectar com você, eu acho que a conexão está muito ligada a isso que você falou. De você, são detalhes, são coisas que você vai ter um insight amanhã, que você vai usar numa rede social, que você vai usar, né? Porque, então, o insight eu tive agora, você falando isso. Mas não tem muita coisa assim que vem. Então, e você sabe que eu estou fascinado atualmente nessas coisas? É. E aí algumas pessoas vão assistir a gente, quer falar, poxa, eu queria que eles falassem mais disso, daquilo de ortodontia. Eu acho a ortodontia maravilhoso. Sim. Nós vamos falar mais de orto, vamos falar de Invisalign, vamos falar dessas novas tecnologias, mas isso me encanta, essa maneira que você está, entendeu? Agora fala seu insight, cortei, né? Você até fez insight. Não, por isso... A Smile, né, quando eu entrei, foi a primeira turma, e era isso, né? Você não tinha uma turma assim, todo mundo recém-formado, não. Tinha eu lá com 20 e tantos anos, o Zé já tinha... de Minas. Zé já tinha feito porções de especializações. Isso, Só que eu nunca me enxerguei ali, óbvio que tem uma hierarquia, eu era aluna, vocês professores, mas eu via todo mundo ali pessoas. O professor era uma pessoa, eu era uma pessoa, e isso facilita o quê? A confiança, a comunicação, porque se fosse talvez aquela coisa assim de curso, eu sou o professor, então a gente só pode avançar até aqui porque tem aquela hierarquia, muito presente na faculdade, né? Às vezes, né? O tradicional. Você admira ali tecnicamente, mas você não consegue acessar a pessoa. Aí, às vezes, a especialização numa faculdade, a carreira está muito mais sobre quem foi esse professor do que, eu prefiro a endo por... Não, às vezes é aquele professor que te conectou de uma forma que a endo foi só um... Existe uma música, não vou lembrar agora, sou horrível para lembrar, mas que fala disso, né? Um dos motivos para você não desistir
é que tem algumas pessoas que te veem como... Com certeza. Quando você consegue fazer isso que você está falando. Além de professor, você... Né, a gente, por exemplo, foi um sentimento muito difícil para mim, lembrei agora a gente conversando aqui, foi a defesa de monografia de vocês e eu não participar por causa daquela tragédia lá. Por quê? Porque não era mais uma turma, não era porque era a primeira turma, nossa, mas a gente já tinha tido curso no Rio. Não é porque era mais uma turma, a conexão que a gente teve durante o curso, de desbravar. Fernandinha, todo mundo falava assim, cara, os caras que se formaram comigo, que era diretor, falavam assim, você é maluco, rapaz, Niterói já tem ABO, UF, Ponce, entendeu? Como é que você vai entrar com mais uma escola? Eu falei, não, mas a gente quer. Então, quando a gente consegue formar a primeira turma, também foi assim, e a gente formou de uma maneira muito maravilhosa, porque vocês se conectaram com a gente, a galera, todo mundo. Então, assim, eu acho que é isso que você começou a falar, né? O envolvimento da gente que vai levando você a ver os caminhos que você vai percorrer e os ajustes que você tem que fazer de rota. Então, eu acho que é isso, mas é legal você falar isso, porque eu vejo fake news no Instagram, veja só Invisalign, Ipanema, mas a gente começa trafegando, né? A gente tem que também ter objetivos. Trafegando os desafios, eu não falo nem que não é também dificuldades, quem vai assistir, né? Falar assim, então tá, então agora me conectar com pessoas e vai dar tudo certo, e tecnicamente eu já sou bom, né? E vou me conectar. Não é, isso daí é o mais importante, mas existem, né? Os pequenos passinhos dentro desse passo maior, que é a clareza do seu objetivo, né? O que você quer como ortodontista, modelo de negócio, consultório, público, trabalhar como, tudo, entendeu? Você tem que ter ali aquele checklist. E não se perder, né, e não se perder, né? É muito comum a gente se perder. Qual é o meu propósito, né? Isso parece uma coisa clichê, né, hoje em dia, mas isso é muito importante, né? Porque você pode... Que a vida vai levando a gente para uma... Exatamente. Eu lembro que na época da especialização teve aquele concurso da Polícia Militar. Lembra? Foi na especialização, lembro. Foi. E eu segui o fluxo. Todo mundo fez, eu também vou fazer, e vamos embora. Então, mas assim, qual era o meu propósito? Será que eu tenho que, hoje, né, eu tenho maior clareza, obviamente, mas eu também me perguntei, o que mais me encantava na odontologia, quando eu iniciei, né, o trabalho, é entender que horário quem faz sou eu. Essa flexibilidade, a qualidade de tempo, né? A estabilidade, aquilo tudo, a carteira assinada, aquilo não era tão latente para mim. Mas se você tem um perfil como profissional, não adianta querer bater cabeça às vezes e achar que é muito difícil ser dentista, é muito difícil ter consultório. É porque você não está tendo coerência no que você quer e para onde você está percorrendo, né? Porque tudo é difícil. Mas se você persistir, tiver determinação, tiver ética, tiver foco e enxergar um pouquinho mais além do que a odontologia, a sua especialidade, eu eu tenho certeza, dá certo. Agora, Fernandinha, vamos pular para uma parte agora que é bastante legal e muitos profissionais ainda estão nesse momento com dificuldade e tiveram lá atrás alguns, e você, assim, eu acho que você conseguiu fazer um caminho, me parece, aí eu queria que você contasse, que não foi um caminho de dar tão tortuoso assim, de dar um pulo, e na realidade, na nossa especialidade, foi uma coisa, eu diria, um marco, que é a questão de a gente sair de uma ortodontia analógica, onde a gente criava o nosso diagnóstico, a meta terapêutica, montávamos o plano de tratamento e ficava imaginando como é que ia ser o percurso dentro desse plano de tratamento, e quando a gente conseguia fazer um setup em modelo de gesso, a gente já chegava no final, placa, né? Então a gente cortava tudo blue. O final é assim, a gente não via o durante. Sim. E de repente invade a nossa especialidade, né? Toda essa tecnologia, e a gente tem a capacidade de analisar passo a passo esse caminho que a gente vai percorrer até chegar à nossa meta, e como que a gente pode fazer, será que eu posso fazer esse movimento primeiro, depois eu faço aquele outro? Tudo isso prévio, antes de eu colocar o primeiro aparelhinho na boca do paciente, né? Então isso foi possível, né, com o Invisalign chegando muito forte no Brasil naquele momento, e me marca muito aquele evento, que eu falo, pô, Fernando, aí você pergunta, Marcelo, e aí? Eu falo, não, cara,
É o que há realmente no mundo, já muitos tratam já com essas ferramentas digitais, né, com ortodontia digital e tal. E a gente começa no Instituto também com a tese do professor Leonardo Camardella lá atrás, em 2014, posso estar errado, 15, tese de doutorado já falando sobre a fidedignidade dos modelos digitais, já tendo o primeiro scanner Tri-Shape via o Bruno Gribel na pesquisa do Léo dentro da nossa escola fazendo a amostra, né? Ele fez na UF, mas a gente fez uma parte da amostra dele foi lá dentro do escaneamento, foi lá dentro da escola. Então a gente viveu muito e eu lembro uma vez o Léo chegando com o scanner na escola, eu falei, Léo, pra que isso, cara? Aí o Léo virou e falou, cara, é por causa disso. Eu falei, caraca, que fantástico. Então, cara, esse modelo aqui a gente vai jogar num programa de computador, a gente vai fazer o que a gente quiser fazer com esse modelo. Eu lembro disso, eu falei, caraca, meu irmão, isso aí eu já fiquei fascinado, já começamos a estudar impressora 3D, aí daí veio 18, 19 e tal. Mas muitos profissionais se assustaram, outros trafegaram. Eu vejo que você trafegou bem fazendo essa transição. O que você acha? O que você pensou naquele momento? O que você acha que foi determinante? Me conta um pouco dessa passagem da sua ortodontia analógica para o digital, né? Eu acho que... E eu comecei do zero, né? Muito do digital. Muita gente vem me perguntar o que aconteceu para ver o quão desafiador foi e não existe atalho. Quando eu comecei no consultório em Ipanema, eu não era sócia. Na verdade, era o meu marido com o Eduardo. Os dois eram sócios. E eu você entrei foi fazer orto? como uma orto lá, naquele esquema de produção, enfim. E aí, comecei, o Ipanema deve ter aberto em julho. E eu comecei do zero, porque eu trabalhava nessas clínicas até então não trouxe ninguém para cá, enfim, comecei do zero mesmo, através dos pacientes que eles me encaminhariam, porque eles E eles eram faziam a reabilitação e você com ortodontia fixa. Mas sem paciente. Eu acho que eu sublocava, na verdade, um consultório no centro do Rio. E, poxa, centro para Ipanema é muito distante, mas ainda assim vieram uns 7 pacientes e eu praticamente estava finalizando. Mas comecei do zero. E aí, 2, 3 meses depois, surgiu um caso que estava fazendo um tratamento reabilitador, mas precisava fazer pequenos movimentos ortodônticos. E aí? Ou é Invisalign ou vai colocar com outro, né, dentista. Eu já tinha um credenciamento há 1 ano. Fechadinho, nunca nem tinha aberto aquela pasta. E o paciente queria o Invisalign. Queria. Então, ou você fazia o Invisalign, ou ele ia para outro fazer Invisalign. O Eduardo, na época, falou, Fernanda, Invisalign. Falei, meu Deus do céu, aí eu abri aquela mala, eu não sabia por onde começar. Porque não é ali é só, né, é igual... para você se tornar habilitado, né? Igual Você não pode dirigir, exatamente. Você não pode dirigir. E eu muito preocupada, obviamente, com a técnica, né? De entregar o resultado, porque muito se fala, né, da tecnologia, aquilo tudo, que é um encantamento inicial, mas você não pode se perder, você tem que entender que aí a base, construção é a mesma, é papelzinho ali, análise facial padrão, né? As imagens, a anamnese, tudo muito bem anotado, e vamos agora estudar o crescimento dos maxilares, padrão facial, modelo. Depois você vai ver ali, né, qual aparelho na época. Falei, gente, me deu um nó. Falei, agora eu vou ter que fazer outra especialização digital. Mexer em computador, não sabia nem mexer em Word. E o que aconteceu? Falei, não, eu vou pegar esse desafio, beleza, vamos embora. E aí, curso, que aí foi num dos cursos que, quando a gente... Curso não, foi um evento, né, que a gente se encontrou. Eu tava ali totalmente, assim, perdida, igual... Mas esse seu perfil de você se aprofundar, você viu que aquilo ali te mostrou um caminho e você se aprofundar, ganhar um conhecimento técnico adequado. Eu não olhei para aquele aparelho como uma facilidade. Agora não vou ter que colar bracket, não vou ter que fazer dobra. Eu olhei com o mesmo olhar do bracket. Eu tenho que entregar. Isso aqui não vai ter mágica. Eu tenho que entregar o meu resultado. Só que agora de uma nova, de um aparelho de um novo formato. Só que eu tinha uma paciente que queria e eu tinha que iniciar ou não, dar a resposta. E aí eu iniciei, até porque era um caso bem simples, né? Não dei um salto maior do que eu poderia dar em curso. E quando eu me deparei com a ortodontia, que eu
sempre quis. Gente, eu conseguia bater papo com os meus pacientes, que a consulta, né? Biologicamente, né? Você não lida com aquela gengivite, com aquela dificuldade do paciente. E meia hora de consulta, você fica 25 batendo papo com o paciente. Falei, gente, diagnóstico e metaterapêutica. Eu aprendi no Instituto Smile. Falei, vambora. E aí, eu juro, o Rafael quase infartou. Falei, não faça ortodontia fixa. Doei todo o meu material de ortodontia fixa. Sem um paciente de Invisalign. Essa foi minha primeira e finalizando aqueles 7. Mas é aquilo, entendeu? Então, a base familiar, a base dos valores que eu aprendi. No digital, entender qual é a base do digital e o que você já está trazendo. Exatamente. Que já vai, evidentemente, porque às vezes a pessoa quer entrar no digital, mas ela não sabe ortodontia, né? Exatamente. Ela quer entrar no Invisalign, mas ela não está sabendo ortodontia. Ela, o que ela está fazendo? Pulando passo. É o início da conversa. Exatamente. Que não vai. Ou ela, até tecnicamente, ela sabe, mas ela está mais preocupada com a rede social, de mostrar, de engajamento. Tudo é muito importante, mas existe uma hierarquia. Não existe você primeiro querer entender do digital, seja ele a ferramenta de trabalho, que é a Invisalign, o scanner ou a rede social, e tecnicamente você achar que aquilo ali é menos importante ou não preciso mais, entendeu? E uma coisa que você falou interessante também é que não perdura. Quando você pula um passo, tudo é importante, mas existe uma hierarquia. Quando você pula uma coisa, você não consegue... Tipo, eu faço um Instagram maravilhoso, tenho uma clínica maravilhosa, mas tecnicamente eu não estou bem. Vai chegar uma hora que aquilo não vai se sustentar. Sim, exatamente. Porque não é um Instagram bacana que vai fazer com que você se perpetue. Pode até... Não é. Né? Porque agora, se você entrega, igual você falou, você já pegou o Invisalign preocupado com como... Será que eu consigo entregar o melhor? E aí, eu não sei se você lembra, a pergunta sua foi essa. Marcelo, o Invisalign resolve. Tipo assim, isso entrega o resultado que eu preciso entregar? Não dessas maneiras, mas você quis dizer isso. Você estava preocupado, cara, eu tenho um compromisso de entregar o melhor ao meu paciente. Isso aqui vai conseguir entregar o melhor ao meu paciente? Então, quer dizer, é um foco de uma coisa que vai se perpetuar. Então, não é à toa que você está em Ipanema já há quanto tempo com o Invisalign? Eu faço 9 anos. Então, em 9 anos e você está... Né? Sim. As pessoas... agora nesse sistema de vai colaborar os cortes que desse episódio a gente vai colocar no Instagram. Sim. Vai ver o seu Instagram, Fake Noob e se perpetuando. Por quê? Por causa disso que a gente está conversando. Não tem coisas que são inegociáveis. Então, tudo é importante, mas isso aqui eu... E eu acho que o que deixa a minha visão, né, minha pessoal... O que faz, de repente, um profissional, né, um dentista, um ortodontista que está começando, e é lógico que hoje a rede social ela tem um peso muito grande, né? Norteia até muitas vezes algumas decisões, entendeu? Referências, que é maravilhoso quando bem usada, né? É isso. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver eu falando de técnica propriamente dita. Eu falo de uma maneira... muito diagnóstico metaterapêutica, boto muito antes e depois fotografia, que foi uma coisa que eu trouxe do curso, lembra? Que a gente detestava tirar foto profissional e você sempre batia na tecla e a gente tinha que passar o cartão de pendrive. É uma frase do professor Capelosa, como é que é? A foto é mais importante que o fato. Exatamente. Ele brinca. E aí quando você registra, você vê, caramba, nem eu tinha imaginado que eu movi tanto esse caninho. Exatamente. Você tem uma posterior, né? Você consegue fazer uma análise Então, posterior. quem está me olhando no Instagram às vezes... está achando que o meu trabalho se resume ao relacionamento. Não é. A técnica está lá forte. Ela é a minha base, não é negociável. Só que a rede social é o recorte. E como eu entendo a mensagem com quem eu quero me conectar, eu acabo falando muito sobre a minha vida pessoal também, mostrando os bastidores do consultório e... mostro muito antes e depois de foto, mas eu não fico ali falando de técnica, mas não é menos importante, é a mais importante. Então, pode ser que quem está lá do outro lado da tela, vendo aquele recorte, acha que a técnica, deixa eu ver, deixa eu aprender como é que faz esse vídeo, como é que faz a edição. Então, assim, se tecnicamente, primeiro, né, se você... se vê como um ortodontista,
tecnicamente você está no caminho, segue esse, vai seguindo, que o restante, eu quero trabalhar com o público X, Y, eu quero ter a rede social, eu quero ter o consultório no tal bairro, eu quero me apresentar como dentista assim, assado, mas tem que ter a técnica lá atrás, senão aí dá um curto, que aí a lambança de você se enxergar, aí parece que tudo é muito difícil. E aí você começou a fazer vários cursos de Invisalign, se dedicar mais aos pacientes, e você acha assim que com quanto tempo você se sentiu mais confortável com essa nova tecnologia? Você parou, falou, não faço mais fixo, e aí você, assim, um marco que foi para você que, pô, agora eu tô... eu assim... Uma curva de aprendizado, assim. Comecei a fazer, né, em 2017, 2018, 2019, minha filha nasceu, então eu uso até a Alice como para eu entender cronologicamente. 2019 eu já tinha bastante casuística. Só que estava... eu tenho que te cortar. Você tem uma história maravilhosa que você fala que você teve um filho com ortodontia fixa e um com a ortodontia digital. Sim. E que isso foi determinante. Porque hoje eu fiz um vídeo, antes de vir para cá, falando que o Instituto Smile, ele não é curso. Nós queremos mudar a qualidade de vida dos dentistas. Sim. Porque a partir do momento que você se prepara de uma maneira melhor, você tem uma forte tendência a gastar menos tempo para entregar o mesmo resultado. Porque você está muito bem preparado. Né? Isso vale para a vida em todos. Você está muito bem preparado, o cara que está mais ou menos preparado, ele vai demorar mais, ele vai pedir mais refinamentos de Invisalign, ele vai se lascar todo, vai fazer mais consultas. E você, como você está mais bem preparado, você vai gastar menos tempo para entregar o mesmo resultado. Isso tem uma forte tendência, se você souber cobrar de maneira adequada, de aumentar a sua rentabilidade. Aumentando a sua rentabilidade, atendendo menos, a gente, qualidade de vida. Sim. Mais tempo com a família, amigos, lazer, e você conta isso. Não foi você que me contou uma vez? Eu tive um filho. O Bernardo. Essa história olha só, legal. Olha só. Essa história é a história. O Bernardo, eu estava grávida, inaugurando a clínica em Alcântara. Inaugurando não, eu estava no processo de querer vender a clínica em Alcântara. Alice, eu estava grávida, reformando consultório no Shopping Caraí, já com Ipanema. Mas assim, teve o Bernardo, que ortodontia fixa, ficava muito menos tempo com ele, porque me consumia mais tempo, trabalhava em várias clínicas. Na cadeira é mais pesado, porque pesado, você então, imagina assim, grávida atendendo... Foi o analógico e o digital, a Alice é digital. Eu te cortei completamente, você estava contando que a gente estava falando sobre a curva de aprendizado com Invisalign. Em quanto tempo você se sentiu mais segura? Então, lá, né, no início, eu tive contato que foi muito parecido até com a minha formação na ortodontia, né, por ter sido a primeira turma, né, todo mundo ali, os professores... tudo era, né, novidade para todo mundo, então a gente se ajudava muito, os feedbacks, as trocas. Isso também é uma coisa muito legal, era né, Fernanda? Muito, grupo, né, cara? Grupo é muito bom. E a gente tinha uma troca, né? Vocês, como coordenador, os professores, tinham essa troca, assim, de querer entender também que estava todo mundo ali, sim, né? Sim. Era a primeira trafegando turma, no novo, experiência, né, no novo. E com o Invisalign eu também comecei com grandes nomes hoje, assim, da ortodontia digital, que eu admiro muito, com fácil acesso, entendeu? Assim, bacana. Como um Alviano, né? O Wagner Alviano, ele era no meu prédio, lá em Ipanema. Nossa, eu batia no consultório dele, esse clean check, me ajuda. Os eventos eram muito pequenininhos, então a troca ela era muito mais rica e todo mundo estava na curva de aprendizado. Então... Mas eu investi muito em curso. Gente, um dia eu estava amamentando a Alice numa mentoria e eu me desconectei. Eu estava tão conectada ali no curso, no conteúdo, que assim, foi por um triz que meu peito não apareceu na tela. Você com a imagem aberta, com o vídeo aberto. Vídeo aberto, que eu sempre gostei, nunca deixei... Então, assim, era muito curso. O Rafael até falava, chega, não, vamos, até porque o curso tecnicamente é bom. E essas trocas, né? Essa conexão com os professores, com outros alunos que também estão na busca. Mas isso foi um diferencial. Que hoje não é que é mais difícil, obviamente não é, até porque você tem um leque ainda maior de opções, de pessoas com mais experiência, cursos, mas...
tecnicamente você não pode abrir mão. Então eu não poderia no meu início estar falando sobre as tecnologias do Invisalign, mostrando como ele é confortável, como ele é isso. Instagram Exatamente. Maravilhoso, você já poderia ter, claro, eu acho que você desde o início se posiciona muito bem também lá, mas sem dar o tempo, né? Isso que eu o necessário. Mas por que eu me posiciono, talvez, eu passe uma segurança, tudo flua de uma maneira bem favorável, positiva na minha rede social? Porque eu sei que eu estou fazendo ali para também captar paciente, né? Sim, claro. Mas eu não tenho dúvidas que não é que eu seja a melhor ortodontista, mas eu tento ser ali dentro do que eu me proponho, entendeu? Então, você sabe que você vai entregar. Então, tecnicamente, exatamente. Você sabe que você vai entregar. Então, eu tô ali confortável. Eu não deito a minha cabeça no travesseiro assim, caramba, tô fazendo, vamos supor, uma ação no consultório, como eu fazia em Invisalign Day. Aí, 5 pacientes fecham num dia. Eu fico feliz, obviamente, mas eu deito tranquila, porque eu sei que segurança... Você vai entregar, pô. E se for um caso difícil, eu tiver dúvidas, eu também posso ter a dúvida, mas eu vou ter a ética, o compromisso de buscar ali o entendimento maior, talvez me aperfeiçoar. Então é isso, a rede social, ela vai funcionar muito bem, isso que para mim pode gerar uma ansiedade, porque muitas vezes quem está do outro lado esquece que quem tem sucesso que eu falo assim, que o Instagram funciona como uma empresa, um negócio, é porque tecnicamente pode ter certeza que está tendo a entrega. Com certeza. A entrega. É para ter perpetuidade. E assim, não sei se eu captei ou se tem algo mais importante, assim, porque eu estou com uma pergunta aqui que seria o que você acha que foi determinante para o seu sucesso com o digital? Eu, assim, se eu pudesse, com tudo que você falou, resumir num ponto, é o compromisso seu de entregar o resultado. Sim. Você não estava preocupado. Claro que todo mundo que fazia fixo, viu o Invisalign, falou, pô, cara, tem vários benefícios aqui. Sim. Tem um aparelho muito mais confortável para o paciente, muito mais discreto. Para a gente tem uma forte tendência de programar tudo realmente ali no computador, o que tem capacidade física para acontecer na boca, pô, isso aqui vai ser magnífico, eu vou ter menos tempo de cadeira. Então, assim, existem milhares de benefícios. Só que às vezes as pessoas acabam ficando mais nesse benefício, agora é a onda, é a moda, todo mundo vai e esquece do ponto principal que eu acho que foi determinante para o seu sucesso, que vai ser com qualquer outra, amanhã se aparecer um outro aparelho, sei lá, a gente não sabe. No seu caso, por quê? Porque o seu compromisso é com a entrega. O que eu preciso entregar para o meu paciente? Sim. Qual o meio que eu vou utilizar, né? E às vezes as pessoas se perdem, porque vão nas modas, nas ondas, agora tem essa onda aqui diferente. O cara vai, mas... Mas o que eu quero? O que eu quero é me perpetuar num consultório da Zona Sul do Rio de Janeiro, entregando o melhor resultado com qualidade. E não me assustando se chegar um paciente XYZ, que eu quero dizer, que seja mais exigente, porque eu entrego. Exatamente. Quando eu peguei meu primeiro caso de ortocirúrgico, eu falei, meu Deus, mas eu falei, eu quero, porque eu acredito, eu faço e funciona, né? E vou fazer em casa cirúrgico também. Aí eu bati lá no cirurgião, que é o Bruno Dias, assim... eu tenho que entregar, então eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que ter um bom cirurgião, que é referência, que eu confio. E é isso, eu não olho as maravilhosidades, todos os atributos do aparelho. Quando entra um paciente, é isso, eu olho o paciente, eu não estou enxergando o Invisalign, entendeu? Eu estou olhando a solução daquele problema. Só que a solução do problema é a oclusão, mas é também me conectar, porque tudo é sentimento. Qual o caminho que ele quer percorrer. Exatamente. Eu quero percorrer um caminho, Fernanda, tranquilo, com um aparelho assim, mais tranquilo. Exatamente. Tá? O paciente, ele tá ali, obviamente... te sinaliza, né? Incomodado esteticamente, né? Ainda mais agora que muita gente faz vídeo, né? Tudo isso aqui ficou muito importante depois do que a gente viveu com a pandemia. Todo mundo se atentou muito para essa parte do sorriso, da face, né? É óbvio. Mas eu falo, né, por mim, de 10 pacientes, 7 eles estão buscando essa troca. Você
ele se sentir acolhido, ele se sentir muito importante no seu consultório, valorizado, né? exatamente, Não que ele é único, ele não é mais que um. ele está ali confiando na entrega porque você está mostrando que ele é muito importante para você. Nos detalhes, qualquer atitude. Eu me sinto escolhida, porque quantos ortodontistas nós temos ali? Eu não tenho esse número. Poxa, se o paciente ele fecha o tratamento com você, é porque ele escolheu você, é escolha. Então você tem que dar o seu melhor. Se eu ficar preocupada só em fazer vídeo, ficar postando, olha o meu consultório maravilhoso, olha como que eu sou a Invisalign Doctor, olha como que eu tenho essa vista, eu vou me desconectar desse meu propósito e eu tenho certeza que aí, vai ser ladeira abaixo, não vou estar aqui porque ano que vem nesse porque são coisas que não vai sustentar. Não fazem perpetuar. Aí, Fernanda, acho que é muito bacana a gente falar sobre esse tema, que também é uma coisa difícil. Então você entra no digital bem. Uma outra coisa que eu vi você fazer de uma maneira magnífica, rede social. Você se posicionou de uma maneira, e aí você contou foi a agência, foi o entendimento que você tinha, foi, sei lá, você conversou com alguém, porque eu vejo, muita gente quer se jogar na rede social. Eu falo até se jogar porque ele tá nervoso, ele tá vendo todo mundo fazer, ele não sabe quais os meios, ele vai lá, pega uma câmera, o celular e começa. Sim. Eu achei a sua entrada, como eu já estava lá com cursos, então assim, sempre trafeguei muito em rede social, não com fim de paciente, mas mais no instituto, e das coisas que eu desenvolvia, cursos que a gente ministrava já online. Quando eu vejo você entra de uma maneira muito bem posicionada. O que você acha que foi determinante? Foi o seu entendimento sobre a rede social? Foi as pessoas que te cercavam e a assessoria que você teve? O que você coloca como... Eu nunca trabalhei com agência para fazer gerenciamento no meu Instagram. Comecei, inclusive, a trabalhar de uma maneira séria com uma agência 1 ano atrás para tráfego, que é anúncio, patrocinado. E eu comecei a minha rede social com a ortodontia fixa. Se você olhar lá em 2017, você não vai ver Invisalign. Você vai ver antes e depois de ortodontia fixa. Mas eu não estava falando sobre a técnica, eu estava falando sobre pessoas, porque eu queria me conectar. A rede social é você criar conexão. Então ali eu não estava querendo... Aí como que eu faço? Também não adianta eu só ficar me conectando e não mostro o resultado. Veio a foto. Eu, nas clínicas, com alto volume, às vezes de 20 minutos, quando eu tinha um caso ali interessante, pegava o meu celular, afastador, sempre comprei 1000 afastadores, que o material era todo nosso, de especialista. Por quê? Foto antes e depois. Então, você mostrar o seu resultado para você ter uma autoridade como profissional, como especialista, para o paciente confiar no seu trabalho. E eu sempre mesclando isso, relacionamento, fazendo alguns recortes sobre a família, sobre os meus bastidores. Só que hoje, realmente, se tornou uma coisa muito macro. Então, talvez quem conheça agora... Você já tinha criado um hábito Sim. de se posicionar, porque como é uma rede... Sim. Você posicionou bem pra caramba agora, como é uma rede social onde as pessoas querem ter contato com outras pessoas, Sim. Você entra dessa maneira, isso foi o seu norte, e daí você vai apenas... Foi essa visão. Eu nunca coloquei um banco de dados no meu... a não ser que fosse uma coisa intencional para uma ação, uma coisa... Mas eu nunca fiquei colocando assim, ortodontia, não. Eu me colocava antes da minha especialidade. Só que a ortodontia faz parte... Exatamente. E eu acredito tanto que eu até entrei 2, 3 anos atrás, eu fiz um lançamento de um curso justamente falando quem é a marca? É você. Você é a marca. Então, o seu paciente, ele tem que escolher você. Não é escolher qual aparelho. Não é doutora Invisalign. Então, lá atrás no meu Instagram foi sobre ortodontia fixa. Não abri a mão de colocar o antes e depois, porque é toda uma construção também de posicionamento como autoridade, para você ter ali os resultados. Mas era meio a meio, entendeu? Essa conexão, essa minha
mostrar, sempre tirei muito foto com o paciente. Eu sou uma pessoa, eu não sei se você já percebeu, mas eu vou por exemplo, Capelosa. Eu só fui ter foto com o Capelosa, eu acho que foi a última vez que eu vi ele no curso. Eu morro de vergonha, essa coisa de vamos tirar uma foto, morro. Mas eu virei uma chavinha dentro do meu consultório que lá atrás em Alcântara tirava foto com o meu paciente. E eu acho que naturalmente isso foi acontecendo. Depois eu tive um olhar mais estratégico de falar, poxa, que legal, isso está fluindo tão bem e eu estou me diferenciando. E aí fui construindo, fui estudando, porque também a rede social não é ficar ali só por uma... Não é, como é que se fala? Não é, eu tive um insight, eu acordei, vou fazer assim. Estudei, eu tenho vários livros sobre marketing, vários livros, legal. gatilhos mentais, tudo isso. Então é isso, é a técnica. Não estou ali ao acaso, as coisas não estão vindo que eu sou sortuda. Eu acho que assim, vê se eu entendi, assim, você, como na ortodontia, você era muito claro para você, cristalino, a essência do que você estava trabalhando. Sim. E a rede social, a essência são pessoas, tal, então você já trafegava ali, e aí é claro que existem técnicas para que eu performe melhor dentro disso aqui. Sim. E na ortodontia é a mesma coisa, você é diagnóstico, metoterapeuta, plano de tratamento, exatamente. Uma sorte absurda de fazer a formação inicial no Instituto Ismael, que a gente bate muito. Então, isso daqui eu não negocio. Sim. É a mesma coisa, rede social. Eu não negocio rede social de ficar vendendo aparelho. Rede social é para a pessoa me conhecer e tal. E aí eu uso gatilhos no meio disso, que é uma técnica, para que eu consiga potencializar essa essência, que é o que vai me perpetuar. São espaços. Se você quer trabalhar na rede social, né, fazer isso girar, acontecer... Você até pode, de uma maneira bem intuitiva, começar a fazer como eu fiz em 2016, 2015. Só que vem a responsabilidade, né? Se eu estou me propondo, canalizando uma energia, eu quero dar o meu melhor. Então, você tem que começar tecnicamente a se aperfeiçoar. Então, eu comecei a ler muito livro, a ter referências. Poxa, essa pessoa, eu me conectei com ela na rede social, o que ela está fazendo? Deixa eu entender. Tudo era um estudo, não era ao acaso, ligar a câmera. E, para mim, fundamental é você ter um objetivo. Com quem que você quer se comunicar? Então, como eu sabia que eu queria me comunicar, primeiro, com o paciente, trazendo essa conexão, falando assim, podem ter dentistas, e tem, tecnicamente muito melhores, mas o meu diferencial vai ser a técnica, que eu vou ter o compromisso. Eu posso não ser a melhor, mas todo dia eu tô com foco para que isso aconteça. Mas o meu diferencial, que eu tenho certeza, é o acolhimento que eu vou te proporcionar quando você entrar aqui no meu consultório. Eu só vou enxergar você não vai ser um prontuário, uma anamnese, sabe? Então, essa essência eu construí lá atrás em 2016, 2015, quando eu comecei de verdade. E aí, eu sabendo como eu queria me posicionar, a mensagem que eu queria passar, para quem eu queria me comunicar, quem é o meu paciente, a persona, o nicho, né, o público-alvo. Porque é óbvio, né, se eu tenho esse lado da família, de mostrar meus filhos, eu acabo atraindo também muita gente que está ali dentro, que se conecta. Então, hoje, quase que 60%, 70%, eu posso até falar 70%, são mães, mulheres que têm filhos numa idade muito próxima dos meus. Eu comecei a nosso episódio aqui falando isso. A maior parte do seu currículo, da sua família, que eu conheço da onde? Mais do Instagram, porque a gente quase não se vê. Por exemplo. E eu lembro dos meus filhos pequenos, isso conecta muito, né? Você vê que o seu profissional tem vida, dá importância a uma porção de coisa. Então é um posicionamento muito bacana que você fez. E eu vejo se perdendo, né, um pouco isso, né? Tem que fazer o recorte, tem que ser intencional, mas não é só sobre isso a rede social. E hoje eu vejo as pessoas abrindo muito mão dessa verdade, primeiro da técnica, né? Da verdade como essência de pessoa, só mostrando o over, que é o sucesso, o dinheiro, os números. E aí quem está ali atrás querendo começar, gente, olha o gatilho de ansiedade que, né, transmite para o outro que está ali na tela. Aí esse outro pode acabar sendo induzido, né, quem está começando a falar assim,
gente, que técnica eu vou ficar estudando? Deixa eu aprender o digital. Ele se especializa muito mais em marketing do que na especialidade dele como profissional. Verdade. Né? E a gente está num mundo que cada vez está mais ansioso, né? Todo mundo... Aí você tem isso e você tem a facilidade dessa... eu brinco, né? Antigamente, pô, como é que o outro cara tá fazendo lá? Hoje você para, igual você falou, você para no Instagram, cara, você olha, sei lá, 100 dentistas, como os caras estão se posicionando, o que o cara tá fazendo. Lógico. Você sabe da vida, né? Tudo. Porque a coisa tá muito fluida, mas só que você tem que ter um discernimento, né? Para você não achar então que... eu acho que quem quer, né, quem acredita, quem está ali acreditando na rede social como um impulsionamento da carreira, é não abrir mão da entrega do seu resultado, mas você não precisa também só mostrar isso. Eu acho que isso também não traz tanta conexão, você só ficar mostrando também antes e depois, mas ele tem que ter, porque você também tem que se posicionar tecnicamente como um profissional que vai dar segurança, mas entender que as pessoas estão ali para se relacionarem. Só que quando essa pessoa confia no seu trabalho e entra no seu consultório, você não é o arroba. Você não pode ser só aquilo. Aquilo ali é uma das suas estratégias de divulgação do seu trabalho, de posicionamento. Aí você tem que ser a doutora Fernanda Kenupi, CRO, ortodontia, entendeu? O que eu vejo é que esse arroba, a doutora Fê Kenupi, tomou uma proporção muito maior do que deveria dentro do consultório, dentro da entrega do resultado. E... mostra um pouco, né, da sociedade atual, das pessoas. Não é só da odontologia no todo, né? Mas assim, como a gente está falando, né, né, a grande maioria, né, dentistas, ortodontistas, a gente está com um público bem nichado, mas é sobre tudo, né? Sim, verdade. É muito doido. Fernanda, foi um prazer enorme te receber aqui. Uma história maravilhosa que você contou, de várias passagens. Acho que a gente foi feliz, fiz um roteirinho aqui, a gente foi feliz de cada passo, e você, desde a primeira frase, você coloca uma coisa que é muito importante, né? Que é a gente definir bem o caminho que a gente vai percorrer, quais são as coisas inegociáveis, que são nossos pilares. Fico muito feliz de saber que o Instituto foi um dos pilares, né? Não só na parte técnica. Não. Porque você sai de uma universidade muito bacana, né? Você fez uma graduação na Federal Fluminense, na UF, entra na nossa primeira turma, que era um desafio para a gente, né? A gente estava fazendo algo novo, e isso foi importante na sua formação. Então a gente fica assim, super feliz, e quando a gente vê, pode ter certeza disso, isso eu estou falando em nome também da equipe. Muitas das vezes eu estou falando, pô, que legal, né? A Fernandinha, que, né, a gente tem muito você como Fernandinha, né? Não a fake noob famosa. Agora, nada que famosa. A Fernandinha poxa, cara, a Fernandinha tá indo super bem. A gente comenta, fulano tá indo super bem. Então, pra gente é sempre uma alegria, né? Saber que a gente conseguiu, porque ali os alunos acabam sendo ali um terreninho que a gente vai plantar uma sementinha, né? E aí, quando a gente vê a coisa dando aquelas flores, ramos, impactando várias pessoas, pacientes e profissionais, eu vejo que muitos profissionais te seguem. Lembro muito da época do Invisalign, até quando você fez o lançamento. Então eu trafegava com a Invisalign fazendo curso e tal, as pessoas comentavam sobre você. Então, assim, é muito bacana. Eu queria muito agradecer o seu tempo mais uma vez. Mas e queria te falar qual o seu conselho para quem está começando agora, para quem está indo para o digital. Qual o conselho de maneira geral para a odontologia? Se você pudesse dar uma mensagem final, assim, do que você acha? Eu acho que traçar um objetivo. Esse passo, obviamente, que eu falei, tem que ser a técnica, mas ele tem que ter uma direção. E você confiar. Olha, eu quero trabalhar dessa maneira, eu quero ser concursado, eu quero trabalhar numa clínica muito grande, eu quero um consultório, não importa. Você vai ter a técnica, você vai ter o crescimento primeiro tecnicamente, depois você vai se entender como, né, profissional, qual é o seu perfil, porque você também não precisa, não existe, esse não é o único modelo, deixando aqui bem claro. Sim. Às vezes você pode ser um profissional um pouco com dificuldade de se conectar, mas você vai entregar de uma outra maneira e o paciente vai reconhecer isso, tá? Sim. Mas é ter a clareza do seu objetivo, aonde você quer chegar.
Que é a clareza do objetivo que faz você confiar aqui sem ter chegado lá. É causa e né? efeito, né? Você quer um Exatamente. efeito, então você tem ali um passo a passo que você tem que seguir. A técnica, ela independe de onde você quer chegar. Mas depois que você vai, né, traçando outros passos, né, dando outros passos nessa caminhada, aí pode ser divergente para um, para outro, porque o objetivo ele pode ser diferente. Sim. E não tem problema nenhum, né? A pessoa de repente até falar, não vou trabalhar no digital, eu vou confiar que vai dar certo, mas eu não vou estar no Instagram. Sim. Então é isso, confiar vai dar certo, e só vai dar certo se você der o seu melhor. O melhor não é você querer ser o melhor, falar assim, nossa, eu tenho que ser o melhor ortodontista, mas é todo dia você pelo menos entender que você está dando sempre mais 1%. Você está crescendo. Tendo você como referência, hoje eu fiz hoje mais eu fiz do isso. que ontem. Exatamente. Aí você... E vai construindo, vai construindo. E hoje as pessoas ficam muito ligadas no que o outro está fazendo. Eu estou me achando que eu não estou indo tão bem pelo outro. Não, vai, entra. Eu vai me sinto, você... todo mundo se sente, sim, né? Sim. Às vezes eu me deparo e falo, meu Deus, eu tinha que estar fazendo o que ela está fazendo. Mas isso te tira... Isso é que vai te tirar desse passo a passo e te desvia, e aí Exatamente. você não tem mais clareza com nada. E ainda mais hoje que você consegue ver várias pessoas. Sim. Antigamente você, o que está fazendo? Então eu vou focar no meu aqui. Hoje não. Sim. Com rede social, isso tudo, entendeu? E você foi muito feliz agora na mensagem final dizendo isso. Não quer dizer que o seu modelo é o... Não. Entendeu? Mas aqui é mais uma historinha que a gente está contando. O único modelo que e tem que ser igual para todo mundo é a entrega do seu melhor tecnicamente, porque isso não tem mais ou menos. Você pode escolher ou não trabalhar, né, na rede social, isso, aquilo, mas você não pode escolher assim, não vou fazer o meu melhor não, tô com preguiça, ele não vai valorizar, ou eu, não quero, ou tá todo mundo fazendo assim, eu também vou fazer. Isso aí não dá. Espetacular, Fernandinha. Oi? Obrigado, espetacular. Obrigada. Mas então, estar aqui isso. é lá atrás, entendeu? É o que você construiu, porque estar aqui não é protocolar. Estar aqui juro, às vezes eu tenho um evento ali no colégio, eu penso, gente, para eu estar lá, eu tenho que abrir mão disso, do meu horário, tenho que fazer manobras, e estar aqui para mim foi e vai continuar sendo sempre a prioridade, porque é muito mais do que estar falando sobre ortodontia e com o professor, não é? Que delícia ver isso. Muito obrigada. Eu também. Que agradeço. Eu agradeço muito feliz. Muito feliz. E foi ótimo que eu achei no episódio que eu te vi presencialmente, porque a gente não se vê. Não se vê, né? Mas é muito corrido. Bom demais. Beijo, tá, Fernandinha? Obrigada. Aqui foi